Segunda-feira, 28 de junho. Bem-vindo à Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós estamos estudando o tema Descanso em Cristo, julho, agosto, setembro. Temas importantes para nós identificar a necessidade de buscarmos em Cristo o real e verdadeiro descanso. Para essa semana, nós estaremos estudando o tema Vivendo em uma Sociedade que Não Para. E o tema de hoje, a falta de ânimo. A privação do sono e a exaustão devido ao esforço físico excessivo são problemas reais. Mais preocupante, no entanto, é quando ficamos sem energia emocional. Além disso, quando a privação do sono é adicionada às provações emocionais, ficamos dolorosamente desanimados. Que experiência é essa quando a pessoa está desanimada? É uma experiência que um personagem bíblico também viveu. A Bíblia registra no livro de Jeremias, capítulo 45, no versículo 1 em diante, nós lemos assim: palavra que falou Jeremias o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro, ditadas por Jeremias. No ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer, e não acho descanso. Assim lhe dirá: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Lemos assim. Baruque é o nosso personagem do tema de hoje. Um homem desanimado. Baruque, o escriba de Jeremias, deve ter se sentido assim muitas vezes durante os últimos turbulentos anos de Jerusalém, antes do caos, sofrimento e devastação que seguiram a destruição da cidade. Nós lemos que a saúde emocional de Baruque estava arrasada, sem força, cansado, e a Bíblia descreve que cansado até de gemer, e não encontrava descanso. No contexto desse período, as queixas de Baruque não eram de lamentos superficiais. Ele tinha motivos para sentir desanimado. Coisas ruins estavam acontecendo e outras viriam. Deus respondeu às dores, ao sofrimento de Baruque? Deus permitiria assim que Jerusalém fosse destruída, porém preservaria a vida de Baruque. Não era isso que o Senhor desejava, mas isso tinha que acontecer por causa da rebelião do povo contra ele. Mas havia uma luz no fim do túnel para Baruque. Deus preservou a sua vida, mesmo em meio à destruição, ao exílio e à perda. Com essa experiência vivida pelo profeta Baruque, o que podemos extrair para nós? Há um comportamento, nesse comportamento há um ensinamento para nós? Será que quando nós estamos passando pela experiência do desânimo, a falta do ânimo, será que nós temos a certeza que Deus está ao nosso lado? O que você diz? O que você responde? Deus está conosco em qualquer situação.
mesmo no momento mais extremo, mais adverso. Deus está do seu lado, no meu lado, ao nosso lado. Está pronto para reerguer, levantar e devolver as nossas forças, devolver o nosso ânimo para continuar vivendo. Esse é um grande mal que hoje nós enfrentando numa sociedade que não para, uma sociedade agressiva, de tanto fazer, de tanto agir. Vai chegar uma hora que nós nos cansamos. Se não for a presença de Cristo, que é aquele que renova e fortalece a nossa força e o nosso ânimo, para poder cada dia mais estar em pé em Cristo Jesus. Tenha uma ótima segunda-feira. Que o seu ânimo seja dobrado pelo poder e da presença do Santo Espírito na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe imensamente. Amém. 28 de junho, segunda. Lição 1. Adultos. Ano bíblico, Salmo 78 a 80. Tema: falta de ânimo. A privação de sono e a exaustão devido ao esforço físico excessivo são problemas reais. Mais preocupante, no entanto, é quando ficamos sem energia emocional. Além disso, quando a privação de sono é adicionada às provações emocionais, ficamos dolorosamente desanimados. Baruque, o escriba de Jeremias, deve ter se sentido assim muitas vezes durante os últimos turbulentos anos de Jerusalém, antes do caos, sofrimento e devastação que se seguiram à destruição da cidade pelos babilônios. Pergunta 3. Leia Jeremias 45, 1 a 5. Escreva um diagnóstico rápido da saúde emocional de Baruque. Resposta sugestiva. Baruque estava emocionalmente exausto. Estava cansado de gemer e não encontrava descanso. Como seria se Deus enviasse uma mensagem personalizada para você? Baruque recebeu uma mensagem do trono de Deus. Jeremias 45, 2. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, por volta de 605 ou 604 a.C. Jeremias 45, 3 representa um bom resumo de como as pessoas se sentem quando estão sem energia. No contexto desse período, as queixas de Baruque não eram lamentos superficiais. Ele tinha motivos para se sentir desanimado. Coisas ruins estavam acontecendo e outras viriam. Pergunta 4. Como Deus respondeu às dores e aos sofrimentos de Baruque? Jeremias 45, 4 e 5. Resposta sugestiva. Deus permitiu, sim, que Jerusalém fosse destruída, porém preservaria a vida de Baruque. As respostas de Deus ao sofrimento de Baruque mostra que o sofrimento divino foi muito maior do que o de Baruque. Ele havia construído Jerusalém, mas estava prestes a derrubá-la. Havia plantado Israel como uma vinha, Isaías 5, 1 a 7, mas iria arrancá-lo e levá-lo para o exílio. Não era isso que o Senhor desejava, mas isso tinha que acontecer por causa da rebelião do povo contra ele. Mas havia uma luz no fim do túnel para Baruque. Deus preservou sua vida, mesmo em meio à destruição, ao exílio e à perda.
leia as palavras de Deus dirigidas a Baruque. Qual mensagem podemos extrair para nós? Temos certeza de que Deus está ao nosso lado em qualquer situação? Fim da lição. Bom dia.